Capítulo 9. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no 13º dia dele, quando se devia executar a palavra do rei e a sua lei, no dia que os inimigos dos judeus aguardavam para tiranizá-los, houve mesmo uma reviravolta, visto que os próprios judeus tiranizavam os que os odiavam. Os judeus congregaram-se nas suas cidades, em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero, para deitar a mão nos que procuravam seu prejuízo, e nenhum homem se manteve de pé diante deles, pois o pavor deles tinha caído sobre todos os povos. E todos os príncipes dos distritos jurisdicionais, bem como os sátrapas e os governadores, e os que faziam os negócios pertencentes ao rei, auxiliavam os judeus, pois caíra sobre eles o pavor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama percorreu todos os distritos jurisdicionais, visto que o homem Mordecai se tornava cada vez maior. E os judeus foram golpear todos os seus inimigos com uma matança pela espada, e com chacina e destruição, e foram fazer aos que os odiavam segundo o seu bel prazer. E os judeus mataram em Suzã o castelo, e houve a destruição de 500 homens. Também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Parmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, aquele que mostrara hostilidade para com os judeus, eles mataram. Mas não deitaram mão no saque. Naquele dia chegou perante o rei o número dos mortos em Suzã o castelo. E o rei passou a dizer a Ester, a rainha: os judeus mataram em Suzã o castelo, e houve a destruição de 500 homens e dos 10 filhos de Amã. No restante dos distritos jurisdicionais do rei, o que é que fizeram? E qual é teu pedido? A ti seja dado. E qual é a tua solicitação adicional? Seja feito. Por conseguinte, Ester disse: se parecer bem ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que estão em Suzã fazer segundo a lei de hoje. E pendurem-se no madeiro os 10 filhos de Amã. Portanto, o rei disse que se fizesse isso deste modo. Então se promulgou a lei em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados. E os judeus que estavam em Suzã passaram a congregar-se também no 14º dia do mês de Adar, e chegaram a matar 300 homens em Suzã, mas não deitaram mão no saque. Quanto aos restantes dos judeus que estavam nos distritos jurisdicionais do rei, congregaram-se, e houve uma tomada de posição pelas suas almas, e uma vingança da parte deles dos seus inimigos, e uma matança de 75.000 entre os que os odiavam. Mas não deitaram mão no seu saque, no 13º dia do mês de Adar. E houve descanso no 14º dia dele, e fez-se dele um dia de banquetes e de alegria. Quanto aos judeus que estavam em Suzã, congregaram-se no 13º dia dele, e no 14º dia dele, e no 15º dia dele houve descanso, e fez-se dele um dia de banquetes e de alegria. É por isso que os judeus camponeses, morando nas cidades dos distritos distantes, fizeram no 14º dia do mês de Adar uma alegria, e um banquetear-se, e um dia bom, e de enviar porções uns aos outros. E Mordecai passou a escrever estas coisas, e a enviar documentos escritos a todos os judeus que estavam em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero, os próximos e os distantes, para impor-lhes a obrigação de celebrarem regularmente o 14º dia do mês de Adar, e o 15º dia dele, de ano em ano, segundo os dias em que os judeus descansaram dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de pesar em alegria e de pranto num dia bom, para o celebrarem como dias de banquetes e de alegria, e de enviar porções uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus aceitaram o que tinham principiado a fazer e o que Mordecai lhes escreveu. Pois o próprio Amã, filho de Amedata, o Agagita, aquele que mostrara hostilidade para com todos os judeus, tinha maquinado contra os judeus para destruí-los, e fizera lançar isto é, a sorte, para perturbá-los e para destruí-los. Mas, quando Ester entrou perante o rei, ele disse com um documento escrito: recaia sobre a sua própria cabeça seu ardil mal que maquinou contra os judeus. E penduraram a ele e a seus filhos no madeiro. É por isso que chamaram estes dias de Purim, segundo o nome de Pur. É por isso que, segundo todas as palavras desta carta, e pelo que tinham visto neste respeito, e pelo que lhes sobreviera,
Os judeus impuseram-se e aceitaram para si e para a sua descendência e para todos os que se juntaram a eles, para que não passasse a obrigação de celebrar regularmente estes 2 dias, de acordo com o que estava escrito sobre estes, e de acordo com o seu tempo determinado, de ano em ano. E estes dias eram para ser lembrados e celebrados em cada geração, cada família, cada distrito jurisdicional e cada cidade. E estes mesmos dias de Purim não deviam passar do meio dos judeus, e a própria comemoração deles não devia chegar ao término entre a sua descendência. E Ester, a rainha, filha de Abiail, e Mordecai, o judeu, passaram a escrever com toda a firmeza, confirmando esta segunda carta a respeito de Purim. Ele enviou então documentos escritos a todos os judeus nos 127 distritos jurisdicionais, o domínio real de Assuero, em palavras de paz e verdade, confirmando estes dias de Purim nos seus tempos determinados, assim como Mordecai, o judeu, e Ester, a rainha, lhes tinham imposto, e assim como tinham imposto a sua própria alma e a sua descendência, os assuntos dos jejuns e de seu clamor por socorro. E os próprios dizeres de Ester confirmaram estes assuntos de Purim, e isso foi escrito num livro.